A mais linda história de amor entre a moça pura e o milionário que quis ser suave. Ela tinha 30 anos e nunca estivera com ninguém. Ele era homem acostumado a conseguir tudo rapidamente, mas decidiu que com ela seria diferente. Quando prometeu, vou ser o mais suave possível, e realmente cumpriu durante 10 meses, descobriu que gentileza não era fraqueza, mas a maior força de todas. De onde você nos acompanha? Deixa aqui, se inscreve e aperta o like para histórias tocantes. O sol de julho entrava pela vitrine da floricultura Pétalas, iluminando gotas de água que escorriam pelas folhas das violetas recém-regadas. Isabela ajustava um arranjo de rosas brancas quando a porta se abriu com força, fazendo o sino de bronze bater contra o vidro. Um homem de terno cinza entrou apressado, os olhos já procurando alguém para atender. Preciso de um arranjo grande, disse ele sem preâmbulo, os dedos tamborilando no balcão de madeira. Algo impressionante, para agora. Isabela ergueu os olhos do vaso que segurava, observando o desconhecido. Cabelos escuros penteados para trás, mandíbula tensa, postura de quem estava acostumado a ser obedecido imediatamente. Ela reconhecia o tipo, empresários que achavam que dinheiro comprava velocidade. Arranjos personalizados levam pelo menos 2 horas, respondeu ela, voltando a ajustar as rosas. Posso fazer algo simples em meia hora, mas se quer impressionar, vai precisar esperar. Henrique Andrade estreitou os olhos. Aos 35 anos, havia construído e vendido uma startup de tecnologia por uma fortuna que a maioria das pessoas não veria em 10 vidas. Estava acostumado a sim imediatos. Pago o dobro se fizer em 1 hora. Não é sobre dinheiro, disse Isabela, finalmente o encarando diretamente. É sobre fazer bem feito. Flores não podem ser apressadas. Cada haste precisa ser cortada no ângulo certo. Cada pétala precisa estar perfeita. Se quer qualidade, vai esperar. O silêncio que se seguiu foi tenso. Henrique abriu a boca, fechou, abriu novamente. Estava prestes a insistir quando algo na expressão calma dela o deteve. Não era arrogância, era certeza absoluta. 2 horas então, disse ele finalmente pegando a carteira. Mas vai valer a pena? Sempre vale, respondeu Isabela com um meio sorriso. Enquanto ela anotava o pedido, Henrique observou a floricultura. Era pequena, aconchegante, cheia de plantas que transbordavam das prateleiras. O oposto absoluto do escritório minimalista onde trabalhava, onde tudo era vidro, aço e eficiência máxima. Havia algo perturbadoramente tranquilo naquele lugar. Você é a dona? Perguntou ele. É sócia. Trabalho aqui com Marina, minha amiga de infância. Meu pai era jardineiro, minha mãe professora de arte. Cresci entre flores e tintas. E sempre foi tão devagar. Isabela riu baixinho. Sempre fui no meu ritmo, o mundo que é rápido demais. Quando Henrique voltou 2 horas depois, o arranjo estava sobre o balcão. Rosas vermelhas intercaladas com folhagens escuras, pequenas flores brancas preenchendo os espaços, tudo amarrado com fita de cetim. Era perfeito. Melhor que qualquer arranjo caro que ele já havia comprado em floricularias sofisticadas. Valeu a espera, admitiu ele, pegando o vaso com cuidado. Sempre vale, repetiu Isabela, e havia algo no jeito que ela disse aquilo que fez Henrique parar na porta e olhar para trás. Ela estava voltando para as flores, os cabelos castanhos presos em um coque frouxo, mãos já ocupadas com outro arranjo. Havia uma paz nela que ele não conseguia compreender. Como alguém podia ser tão calmo em um mundo que exigia velocidade constante? 3 dias depois, Henrique voltou. Preciso de flores para o escritório, disse ele, embora seu escritório já tivesse um serviço de floricularia que entregava semanalmente. Que tipo de ambiente? Perguntou Isabela profissionalmente. Moderno, minimalista, vidro e aço. Orquídeas brancas, então. Limpas, elegantes, duram semanas se cuidar direito. Enquanto ela preparava o arranjo, Henrique ficou observando. Cada movimento dela era deliberado, cuidadoso. Ela testava a altura de cada haste, girava o vaso, recuava para analisar o conjunto. Por que você não apressa nada? Perguntou ele, genuinamente curioso.
Isabela não ergueu os olhos das orquídeas. Por que você apressa tudo? A pergunta o pegou desprevenido. Ele abriu a boca para responder, mas não tinha resposta pronta. O mundo é competitivo, disse finalmente. Quem hesita, perde oportunidades. Oportunidades de quê? Ela ergueu os olhos agora, encontrando os dele. De ter mais dinheiro, mais coisas. Você parece ter tudo isso. Parece feliz. Henrique recuou como se tivesse levado um soco. Isso é muito pessoal para uma conversa sobre flores. Você começou, sorriu Isabela, voltando ao arranjo. Ele voltou na semana seguinte, e na outra, sempre com alguma desculpa sobre precisar de flores para alguma coisa. Marina, a sócia de Isabela, começou a fazer comentários. Aquele empresário bonitão voltou, disse ela, quando Henrique entrou pela 5ª vez em 3 semanas. Acho que não é sobre as flores. Isabela sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. Dessa vez, Henrique não inventou desculpa. Quero te convidar para jantar, disse ele direto, como fazia tudo na vida. Quando? Hoje à noite. Conheço um restaurante ótimo, posso fazer reserva agora. Isabela pausou, as mãos ainda segurando tesoura de poda. Não posso hoje. Amanhã, então? Tenho compromisso amanhã também. Henrique franziu a testa, a frustração familiar começando a subir. Quando você pode? Semana que vem, talvez, sexta-feira. Semana que vem? Ele não conseguiu esconder a incredulidade. Por que esperar tanto? Isabela finalmente pousou a tesoura e o encarou completamente. Porque pressa não constrói nada real. Você quer jantar comigo ou quer marcar mais um compromisso na sua agenda lotada? Se quer me conhecer de verdade, vai ter que ir no meu ritmo. Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Parte dele queria discutir, insistir, usar todos os argumentos que sempre funcionavam. Mas outra parte, uma parte que ele não reconhecia, estava intrigada. Sexta da semana que vem, então, concordou finalmente. Quando saiu da floricularia, Henrique percebeu algo estranho. Estava ansioso. Não pela conquista rápida, mas pela espera. Era uma sensação completamente nova. Os 10 dias até a sexta-feira se arrastaram de uma forma que Henrique não experimentava desde a adolescência. Ele, que normalmente conseguia tudo imediatamente, se pegou checando o calendário constantemente. Era irritante e estranhamente emocionante. Na quinta-feira anterior ao jantar, ele passou na floricularia novamente. Não é sexta ainda, disse Isabela quando ele entrou, mas havia um brilho divertido nos olhos dela. Eu sei, só vim... Ele pausou, sem saber exatamente por que tinha ido. Não sei. Acho que queria te ver. Foi a coisa mais honesta que ele havia dito em meses. Isabela sorriu. Quer me ajudar com os arranjos? Tenho uma festa amanhã. Preciso fazer 15 centros de mesa. Henrique olhou ao redor, para o terno que vestia, para as próprias mãos que nunca haviam tocado terra. Não sei nada sobre flores. Então vai aprender. Ela colocou um avental nele e o guiou até a mesa de trabalho. Durante a próxima hora, Isabela ensinou os princípios básicos, como cortar hastes em ângulo para absorverem mais água, como remover folhas que ficariam submersas, como equilibrar cores e texturas. Henrique, acostumado a dominar tudo rapidamente, descobriu que arranjos florais eram mais difíceis do que pareciam. Está torto, apontou Isabela quando ele terminou o primeiro. Está simétrico, defendeu-se ele. Simétrico não significa bonito. Flores não são código de computador. Elas têm personalidade. Você precisa trabalhar com elas, não contra elas. Henrique olhou para seu arranjo, depois para os dela. Os dela pareciam naturais, como se tivessem crescido juntos. O dele parecia forçado, rígido. Como você aprendeu isso? Perguntou ele. Meu pai, respondeu Isabela, começando outro arranjo. Ele dizia que jardinagem ensina paciência. Você planta uma semente e não pode fazer ela crescer mais rápido. Só pode dar as condições certas e esperar. Tentei apressar muitas plantas quando era criança. Todas morreram. E você aplicou isso para a vida? Para tudo. Relacionamentos são como plantas. Você não pode forçar crescimento. Só pode criar ambiente certo e dar tempo.
Henrique ficou em silêncio, processando aquilo. Todas as namoradas anteriores haviam reclamado da mesma coisa. Ele acelerava tudo. 3 meses e ele já estava falando em morar junto. 6 meses e estava frustrante que elas não estivessem no mesmo ritmo. Nenhum relacionamento havia passado de 1 ano. Minha última namorada, disse ele lentamente, terminou comigo há 2 anos. Disse que eu transformava relacionamento em transação comercial. Que eu não sabia curtir o momento, sempre pensando no próximo passo. E ela estava errada. Não, admitiu Henrique. Ela estava completamente certa. Eu fazia exatamente isso, faço até hoje. Contudo. Isabela pausou no arranjo, olhando para ele. Por quê? Porque funciona, disse ele imediatamente, depois hesitou. Funcionava. Em negócios, velocidade e assertividade são tudo. Construí minha empresa assim. Fechei contratos assim. Vendi por milhões assim. Mas, ele pausou, a admissão difícil. Mas em relacionamentos, só me deixou sozinho. Você quer mudar? Não sei se consigo, respondeu Henrique honestamente. Não sei ser diferente. Ninguém está pedindo para você ser diferente, disse Isabela suavemente. Só para aprender quando aplicar cada versão de você. Negócios podem ser rápidos, pessoas não podem. Quando Henrique finalmente foi embora, 2 horas depois, ele havia feito 5 arranjos aceitáveis e começado a entender por que Isabela insistia tanto em ir devagar. Havia algo meditativo em trabalhar com as mãos, em prestar atenção a cada detalhe pequeno. Na sexta-feira, Henrique chegou ao restaurante 15 minutos adiantado. Isso nunca acontecia. Ele sempre chegava exatamente no horário ou alguns minutos atrasado, maximizando cada segundo. Mas hoje estava ansioso, nervoso de uma forma que não sentia desde entrevistas de emprego há décadas. Isabela chegou pontualmente às 8, usando vestido simples azul marinho que realçava os olhos castanhos. Ela não estava maquiada excessivamente, não usava joias caras. Era natural e absolutamente linda. Você está nervoso? Observou ela quando sentaram. Estou, admitiu Henrique, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Não sei por quê. Já jantei com dezenas de mulheres. Mas você quer impressionar essas mulheres. Comigo, você quer ser real. Ela estava certa. Com outras mulheres, Henrique performava. Histórias do sucesso empresarial, jantar nos melhores restaurantes, demonstrações de riqueza e influência. Com Isabela, sentia que essas coisas não importavam. Ela não estava impressionada com dinheiro. Me conta sobre você, pediu ele. De verdade, não só sobre flores. Isabela tomou um gole de vinho antes de responder. Cresci em Curitiba, família simples mas amorosa. Meu pai trabalhava em jardins das casas ricas da cidade. Minha mãe dava aulas de arte para crianças. Eles não tinham muito dinheiro, mas tinham tempo. Tempo para sentar à mesa juntos todo dia. Tempo para me ensinar coisas. Tempo para estar presente. Eles ainda estão vivos? Sim, aposentados agora. Moram em uma casa pequena cheia de plantas. Meu pai ainda cuida do jardim obsessivamente. Minha mãe ainda pinta. E você? Sempre quis trabalhar com flores? Sempre quis trabalhar com algo bonito. Considerei ser artista como minha mãe, mas não tinha talento para pintura. Flores eram a forma de arte que fazia sentido para mim. Algo vivo, temporário, que precisava de cuidado constante. Henrique observou como ela falava, como gesticulava suavemente com as mãos, como havia paixão genuína na voz dela. Era tão diferente das conversas superficiais que ele normalmente tinha. E relacionamentos? Perguntou ele, depois hesitou. Desculpa, muito pessoal, muito cedo. Não, tudo bem, disse Isabela. Tive 4 relacionamentos mais sérios. Todos terminaram pelo mesmo motivo. Os homens queriam acelerar as coisas e eu não conseguia. Um deles terminou comigo depois de 6 meses dizendo que eu era travada. Outro depois de 1 ano, frustrado porque eu não estava progredindo fisicamente no ritmo que ele queria. E você se sente pressionada a mudar? Isabela ficou em silêncio por um momento, girando a taça de vinho. Todos os dias, o mundo inteiro diz que tem algo errado comigo. Apps de relacionamento onde pessoas transam na primeira noite.
amigas contando sobre ficadas rápidas, homens dizendo que sou complicada ou difícil. Mas eu não consigo ser diferente. Para mim, intimidade física precisa de intimidade emocional primeiro, e intimidade emocional leva tempo. Quanto tempo? Não sei, respondeu ela honestamente. Depende da pessoa, depende da conexão, não tenho cronograma. E isso assusta as pessoas porque todo mundo quer garantias, prazos, certezas. Henrique processou aquilo. A parte empresarial dele queria perguntar especificidades, criar plano de ação, estabelecer metas. A parte nova dele, a parte que Isabela estava despertando, queria apenas respeitar. E se eu te disser, começou ele lentamente, que não me importa quanto tempo leva, que estou disposto a ir no seu ritmo, seja lá qual for? Isabela o estudou por um longo momento. Você acredita nisso quando diz? Ou está dizendo porque acha que é o que eu quero ouvir? A pergunta era justa e devastadora. Henrique pensou antes de responder. Quero acreditar, disse ele finalmente. Mas, honestamente, não sei se consigo. Passei 35 anos sendo de um jeito. Não sei se consigo mudar. Pelo menos você é honesto, disse Isabela. É mais do que a maioria faz. O jantar continuou, a conversa fluindo para tópicos mais leves. Mas a tensão permanecia. Dois mundos completamente opostos, tentando ver se havia ponte possível entre eles. Quando Henrique deixou Isabela em casa, ele não tentou beijá-la. Não tentou forçar nenhuma intimidade. Apenas segurou a mão dela por um momento. Quero tentar, disse ele. Tentar de verdade ir no seu ritmo. Não prometo perfeição, vou errar. Mas quero tentar. Por quê? Perguntou Isabela. Tem 1000 mulheres que iriam no seu ritmo. Por que se esforçar tanto por mim? Henrique pensou na pergunta enquanto olhava para ela sob a luz do poste. Porque você é a primeira pessoa em anos que me faz querer ser diferente. Não porque você pediu, mas porque quando estou com você, percebo o que estava perdendo indo tão rápido. As semanas seguintes foram um campo minado de boas intenções e erros honestos. Henrique tentava, genuinamente tentava, mas 35 anos de hábitos não desapareciam da noite para o dia. No segundo encontro, 2 semanas depois do jantar, ele planejou o dia inteiro. Brunch, museu, caminhada no parque, jantar. Isabela aceitou, mas depois de 4 horas, ela disse que precisava ir para casa. Mas o dia mal começou, protestou Henrique. Planejei tanta coisa. Eu sei. E foi lindo você planejar, disse Isabela, cansada. Mas estou exausta. Não de você, mas de tanta coisa. Preciso de tempo para processar. Processar o quê? Estamos só conversando. Para você é só conversar. Para mim, cada conversa profunda exige energia emocional. Preciso de tempo sozinha depois para absorver tudo. Henrique não entendeu, ficou frustrado, mas respeitou. Levou ela para casa e passou o resto do dia confuso sobre como alguém podia ficar emocionalmente exausto de apenas conversar. 3 dias depois, ele mandou mensagem perguntando se ela queria sair no fim de semana. Isabela respondeu que não podia, tinha que trabalhar na floricularia. Henrique imediatamente ofereceu pagar alguém para cobrir o turno dela. Ele olhou para as mensagens, a frustração queimando. Estava tentando ser gentil, ajudar, resolver problemas, como sempre fazia, mas para ela era pressão. No fim de semana seguinte, eles foram ao cinema. Henrique comprou ingressos VIP, pipoca grande, doces. Isabela agradeceu, mas comentou: Você não precisa gastar tanto. Ingressos normais são ótimos. Mais VIP é mais confortável. Mais confortável não significa melhor. Às vezes, simples é o suficiente. Pequenas observações que revelavam universos diferentes. Henrique acreditava que dinheiro comprava experiências melhores. Isabela acreditava que experiências melhores vinham de conexão, não de conforto material. 1 mês no relacionamento, Henrique estava jantando com amigos empresários. Felipe, que o conhecia há anos, fez a pergunta inevitável. E aí, está transando com a florista? Henrique sentiu o sangue ferver. Não, e ela não é a florista. Nome dela é Isabela. 1 mês e nada? Cara, ela está te enrolando. Não está, ela só vai devagar. Devagar é coisa de quem não está interessada,
disse Ricardo, outro amigo. Mulher interessada não faz homem esperar. Henrique queria discordar, defender Isabela, mas a dúvida plantou raiz. E se eles estivessem certos? E se ele estava sendo idiota, esperando por algo que nunca viria? No encontro seguinte, a dúvida transpareceu. Henrique estava mais distante, menos presente. Isabela percebeu imediatamente. O que aconteceu? Perguntou ela quando estavam caminhando no Parque Barigui. Nada. Henrique, somos adultos. Se tem algo errado, fala. Ele parou de caminhar, olhando para o lago à frente. Amigos perguntaram sobre nós. Fizeram comentários sobre você me fazer esperar. E eu defendi você, mas... Ele pausou, a admissão difícil. Mas fiquei com dúvida. Se você realmente está interessada ou só me mantém por perto porque é confortável. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz estava baixa, mas firme. Eu entendo a dúvida. Vivemos em mundo onde interesse precisa ser demonstrado através de sexo rápido. Se mulher não transa logo, não está interessada. É a lógica, mas não é minha lógica. Então, qual é sua lógica? Minha lógica é que intimidade física sem intimidade emocional é vazia. E intimidade emocional leva tempo. Não estou te mantendo por perto porque é confortável. Estou te conhecendo porque estou interessada. Se isso não é suficiente para você, se precisa de mais demonstrações físicas para acreditar em interesse, então talvez não sejamos compatíveis. A sinceridade dela foi como água fria na dúvida que os amigos haviam plantado. Henrique percebeu que estava deixando a opinião de pessoas que não conheciam Isabela ditar seus sentimentos. Você está certa, disse ele. Desculpa, eu deixei eles entrarem na minha cabeça. Vai acontecer de novo, disse Isabela. Mundo inteiro vai questionar você por estar com alguém como eu. Vai dizer que estou te enrolando, que não sou normal, que tem algo errado comigo. Você precisa decidir se acredita neles ou em nós. Henrique a puxou para perto, abraçando-a pela primeira vez. Ela se encaixou contra ele perfeitamente. Acredito em nós, sussurrou ele. Mas as semanas seguintes testaram essa crença constantemente. Henrique tentava ser paciente, mas pequenas frustrações se acumulavam. Quando ela cancelava encontros porque estava cansada, quando recusava presentes caros, dizendo que eram excessivos, quando não respondia mensagens por horas porque estava desconectada do celular. No segundo mês, ele explodiu. Eu estou tentando, disse ele depois que ela cancelou outro encontro. Estou indo no seu ritmo, respeitando seus limites, sendo paciente, mas parece que nunca é suficiente. Isabela o olhou calmamente, sentada no sofá dela. Você está certo. Está tentando, e eu vejo isso. Mas tentar não significa sofrer. Se está sofrendo tanto para estar comigo, talvez não seja certo. Não quero desistir. Então para de tratar isso como sacrifício. Para de contar quanto está tentando, quanto está esperando. Ou você quer estar aqui comigo ou não quer. Obrigação não constrói relacionamento. As palavras dela foram duras, mas necessárias. Henrique percebeu que estava tratando paciência como moeda de troca, como se cada dia esperando merecesse recompensa. Você está certa, admitiu ele, sentando ao lado dela. Estou fazendo isso de novo, transformando em transação, esperando retorno pelo investimento. Relacionamentos não são investimentos, são jardins. Você cuida porque quer ver crescer, não porque espera a colheita imediata. Henrique ficou em silêncio, processando. Quantas vezes seus amigos empresários falavam sobre relacionamentos como retorno sobre investimento, sobre quanto valiam a pena? Ele sempre concordou, mas Isabela estava mostrando paradigma completamente diferente. Como eu mudo? Perguntou ele. Como paro de pensar assim? Não sei se você para completamente, mas pode começar percebendo quando está fazendo e se corrigindo. Pode começar valorizando momentos pelo que são, não pelo que levam. Pode começar entendendo que eu não sou o problema a ser resolvido ou meta a ser atingida. Sou pessoa, e pessoas levam tempo. Naquela noite, pela primeira vez, Henrique não tentou planejar próximo encontro antes de sair. Não tentou garantir quando se veriam de novo. Apenas beijou a testa de Isabela e disse: Obrigado por ter paciência comigo também.
No terceiro mês, a primeira crise real aconteceu. Henrique tinha reunião importante com investidores em São Paulo. Seria viagem rápida, ida e volta no mesmo dia. Ele mencionou casualmente para Isabela, esperando que ela dissesse algo como: "Vou sentir sua falta", ou "me manda mensagem quando chegar". Em vez disso, ela apenas disse: "Boa viagem", e voltou para os arranjos que estava fazendo. Henrique ficou perturbado. Durante todo o voo para São Paulo, não conseguiu parar de pensar. Por que ela não pareceu se importar? Por que não mostrou nenhum ciúme ou preocupação? Namoradas anteriores sempre faziam questão de mandar mensagens constantes, de mostrar que sentiam falta, de reclamar da distância. A reunião foi bem, mas ele mal prestou atenção. Voltou para Curitiba naquela noite e, em vez de ir direto para casa, passou na floricultura 10 minutos antes do fechamento. Isabela estava sozinha, trancando a porta quando ele chegou. "Henrique? Pensei que voltasse mais tarde." "Voltei cedo? Podemos conversar?" Eles sentaram no banco do lado de fora da loja, sob a luz amarelada do poste. "Você nem perguntou como foi a reunião", disse Henrique, sabendo que soava mesquinho, mas incapaz de conter. "Nem mandou mensagem durante o dia." Isabela o olhou surpresa. "Você disse que tinha reunião importante. Não quis te distrair. Mas você nem pareceu se importar que eu estava indo." "Claro que me importei, mas você ia voltar no mesmo dia. Não achei necessário fazer drama." "Não estou pedindo drama", frustrou-se Henrique. "Estou pedindo que você demonstre que sente minha falta." Isabela ficou em silêncio, processando. Finalmente: "Você quer que eu fique insegura quando você viaja? Quer que eu mostre carência para você se sentir desejado?" A pergunta o desconcertou. "Não. Quando coloca assim, soa horrível. Mas é o que está pedindo. Minhas namoradas anteriores faziam isso. Mandavam mensagens ansiosas, reclamavam quando você viajava, precisavam de constante validação de que você voltaria. E você acha que isso é amor? Não é? Não. Isso é insegurança. Amor é confiar. Confio que você ia voltar. Confio que sua reunião era importante e não fiquei te enchendo durante o dia. Confio que, se você precisa viajar, pode ir tranquilo sabendo que estarei aqui quando voltar." Henrique sentiu como se alguém tivesse reorganizado móveis no escuro. Ele havia interpretado a calma dela como indiferença, mas ela estava interpretando como confiança. "Então você sentiu minha falta?" "Claro que senti, mas não preciso te sufocar com isso. Você sabe que penso em você. Você sabe que você importa. Não preciso provar isso constantemente." Era conceito tão estrangeiro para Henrique. Relacionamentos anteriores eram constante demonstração de afeto, mensagens infinitas, verificações constantes. Ele achava que isso era normal, até necessário. "Estou te sufocando?" perguntou ele quieto. "Com as mensagens constantes?" Isabela suspirou. "Às vezes. Você manda mensagem toda hora. Bom dia, como está seu dia? Pensando em você. Quando nos vemos de novo. É muito. Às vezes, só quero ter meu dia sem precisar estar constantemente respondendo mensagens." "Por que não disse nada?" "Porque estava tentando te entender. Tentando aceitar que sua linguagem de amor é diferente da minha. Você demonstra afeto através de atenção constante. Eu demonstro através de presença de qualidade. Nenhum está errado. Só diferentes." Henrique processou aquilo. Estava acostumado a namoradas que queriam atenção constante. Ele fornecia, esperando que elas fizessem o mesmo. Com Isabela, era diferente. Ela dava espaço, esperava espaço de volta. "O que você precisa, então?" perguntou ele. "Para se sentir amada, presença real quando estamos juntos. Você estar realmente aqui, não no celular. Não planejando o próximo passo, não pensando em trabalho, e espaço quando não estamos juntos. Confiar que só porque não estamos conversando constantemente, não significa que não importamos um para o outro. Posso tentar isso. Não quero que você tente ser alguém que não é. Se você precisa de mais comunicação, se precisa de mais demonstração de afeto, então talvez eu não seja a pessoa certa para você." A frase assustou Henrique mais do que ele esperava. "Não, quero aprender. Quero entender sua forma de amar.
mesmo que seja diferente da minha. Eles ficaram sentados em silêncio por alguns minutos, apenas observando carros passarem na rua. Finalmente, Isabela falou: meu pai teve ataque cardíaco quando eu tinha 22 anos. Quase morreu. Ficou meses em recuperação. Nesse período aprendi algo sobre amor. Não é sobre quantidade de tempo ou mensagens, é sobre qualidade de presença. Minha mãe estava com ele todo dia no hospital, mas não o sufocava. Ela sentava, segurava a mão dele, às vezes ficavam apenas em silêncio. E nesse silêncio havia mais amor do que 1000 palavras. Aprendi que amor verdadeiro não precisa ser barulhento ou constante. Pode ser quieto e firme. A história dela colocou tudo em perspectiva para Henrique. Ele havia crescido em família onde amor era demonstrado através de conquistas e presentes. Seus pais nunca diziam, eu te amo, mas pagavam escola cara, compravam carro quando fez 18, davam dinheiro quando precisava. Para ele, amor era transacional. Meus pais nunca se abraçaram na minha frente, disse ele. Nunca se beijaram, nunca demonstraram afeto físico. Eles proviam financeiramente, mas emocionalmente eram distantes. Acho que aprendi que amor é sobre dar coisas, não sobre estar presente. E suas namoradas aceitavam isso? No começo, sim. Eu dava presentes caros, levava para restaurantes bons, viagens. Mas, eventualmente, todas reclamavam que eu não estava presente emocionalmente. E eu não entendia. Achava que estava dando tudo. Mas o que elas queriam, eu não sabia dar. E o que eu quero é justamente o que você não sabe dar, completou Isabela suavemente. Mas quero aprender, com você. Isabela sorriu triste. Aprender é doloroso. Vai exigir você desmanchar décadas de condicionamento. Você acha que aguenta? Por você? Sim. A semana seguinte foi teste real. Henrique forçou-se a mandar menos mensagens. Em vez de 10 por dia, mandava 2 ou 3. Era angustiante. A cada hora que passava sem resposta dela, ansiedade crescia. Ela o esqueceu? Não estava pensando nele? Estava com outra pessoa? Marina, a sócia de Isabela, percebeu a mudança. Ele diminuiu as mensagens, comentou ela enquanto preparavam arranjos. Vocês brigaram? Não. Ele está aprendendo meu ritmo, respondeu Isabela, mas havia incerteza na voz. Você tem certeza que não está pedindo demais? Ele claramente não é de ficar quieto. Não estou pedindo que fique quieto. Estou pedindo que entenda que não preciso de atenção constante para saber que ele se importa. Mas ele precisa de resposta constante para saber que você se importa, observou Marina. Vocês são opostos completos nisso. A observação incomodou Isabela. Seria compatibilidade possível quando necessidades eram tão diferentes? No fim de semana, quando se encontraram, Henrique estava visivelmente tenso. Está tudo bem? Perguntou Isabela. Sim. Não. Não sei, suspirou ele. Diminuir as mensagens foi mais difícil do que pensei. Fiquei ansioso toda semana. Por quê? Porque quando não estou constantemente conversando com você, minha mente inventa histórias. Que você não está pensando em mim, que está perdendo interesse, que eu não importo. A honestidade dele quebrou algo no peito de Isabela. Henrique, você importa. Muito, mas não posso estar constantemente provando isso. Isso não é sustentável. Eu sei, e estou tentando confiar sem precisar de constante verificação. Mas é difícil. Relacionamentos anteriores terminaram porque eu não prestava atenção suficiente. Agora você está dizendo que presto atenção demais. Sinto que não consigo acertar. Isabela segurou as mãos dele. Não é sobre acertar perfeitamente. É sobre encontrar meio termo. Eu posso tentar responder um pouco mais. Você pode tentar verificar um pouco menos. Nenhum de nós precisa mudar completamente. Só precisamos nos encontrar no meio. A conversa marcou mudança sutil. Isabela começou mandando pensando em você ocasionalmente, mesmo quando não havia razão prática. Henrique começou esperando horas antes de mandar próxima mensagem, aprendendo que silêncio não significava rejeição. Mas as adaptações revelaram questão mais profunda. Eles conseguiriam fazer isso funcionar a longo prazo? Ou estavam apenas adiando incompatibilidade fundamental?
A resposta viria mais cedo do que esperavam. 4º mês no relacionamento, Henrique recebeu proposta de investimento em startup promissora. A reunião seria em Londres na semana seguinte e levaria 5 dias. Ele mencionou para Isabela esperando que ela entendesse importância para a carreira dele. 5 dias é bastante tempo, comentou ela. Eu sei, mas é oportunidade importante. Posso não investir se você não quiser que eu vá. Isabela o encarou surpresa. Henrique, não sou sua mãe. Não precisa de minha permissão para viajar a trabalho. Não é sobre permissão. É sobre respeitar seus sentimentos. Meus sentimentos são que você deve ir se é importante para você. Relacionamento não é prisão. A resposta deveria ter tranquilizado Henrique. Em vez disso, apenas amplificou insegurança. Ela realmente não se importava se ele ia ou não. No jantar daquela noite, ele pressionou mais. Você nem vai sentir minha falta. Claro que vou. Mas 5 dias passam, você volta, vida continua. Patrícia costumava chorar quando eu viajava. Isabela pousou o garfo respirando fundo. Patrícia era insegura. Ela precisava de constante validação para acreditar que você voltaria. Isso te fazia sentir necessário, importante. Eu confio que você volta. E essa confiança te faz sentir que não importo. Mas confiança é forma mais profunda de amor. As palavras dela eram lógicas, racionais, mas Henrique lutava para aceitar emocionalmente. Parte dele queria a insegurança dela, queria ser necessário, queria que ela sentisse que não conseguia viver sem ele por 5 dias. Acho que tem algo errado comigo, admitiu ele. Porque quero que você seja mais carente. Tem algo errado com ambos. Você quer insegurança porque confunde com amor. Eu dou tanta confiança que parece indiferença. Nenhum de nós está totalmente certo. Foi conversa mais honesta que tiveram. Reconhecimento de que ambos traziam bagagens problemáticas. Questão era se conseguiam trabalhar através delas juntos. Henrique foi para Londres na terça-feira. Nos primeiros 2 dias trocaram mensagens normalmente. Mas no 3º dia, reuniões se estenderam e Henrique respondeu apenas à noite. Isabela não reclamou, não mandou mensagens ansiosas, apenas respondeu casualmente. A tranquilidade dela, em vez de reconfortar, agitou Henrique. Na 4ª noite, exausto e emocionalmente vulnerável pela distância, ele ligou para ela. Preciso te perguntar algo, disse ele sem preâmbulo. Você realmente quer estar comigo? Ou eu sou apenas conveniente porque não pressiono fisicamente? O silêncio do outro lado foi longo. Henrique, são 2 da manhã aí. Você está cansado e criando problemas onde não existem. Não estou criando. Estou perguntando legitimamente. Porque 4 meses e você não demonstra saudade, não fica triste quando viajo, não parece precisar de mim de forma alguma. Eu não preciso de você, disse Isabela, e a frieza na voz dela o gelou. Estou com você porque quero. Preciso de ar, água, comida. Você não é necessidade, você é a escolha. E continuo escolhendo você todos os dias. Mas se você precisa de alguém que seja dependente emocionalmente de você, para sentir que relacionamento é real, então estamos em problemas. Henrique desligou pouco depois, mais confuso que antes. Passou a noite acordado, processando. Todas as namoradas anteriores precisavam dele de alguma forma, financeiramente, emocionalmente, socialmente. Isabela não precisava dele para nada. Ela tinha próprio dinheiro, própria estabilidade emocional, próprios amigos. Ela o escolhia, mas não precisava dele. E isso, percebeu Henrique nas horas escuras da madrugada londrina, o aterrorizava. Porque se ela não precisava dele, ela podia facilmente deixá-lo. Não havia dependência mantendo-a. Quando voltou para Curitiba na sexta, foi direto para a floricultura. Isabela estava atendendo o cliente. Ele esperou do lado de fora, observando-a através da vitrine. Ela ria de algo que o cliente disse, mãos gesticulando, enquanto explicava cuidados com orquídeas. Ela era completa sem ele. Quando a loja ficou vazia e ela finalmente notou ele do lado de fora, veio até a porta. Bem-vindo de volta, disse ela, mas havia cautela nos olhos. Precisamos conversar, de verdade. Eles fecharam a loja cedo e foram para o apartamento dela. Henrique precisava entender algo fundamental. Por que você está comigo? Perguntou ele. Você tem tudo o que precisa sozinha. Dinheiro suficiente, carreira que ama, amigos próximos,
família presente. Não precisa de homem para nada. Então, por que está perdendo tempo comigo? Isabela sentou no sofá, puxando a almofada para o colo. Você realmente não entende, entende? Para você, relacionamento é sobre necessidade mútua. Você precisa da pessoa, e pessoa precisa de você. É transação, mas não é assim para mim. Então, como é? É sobre escolha consciente de compartilhar vida com alguém. Não porque preciso que você complete buracos na minha vida, mas porque minha vida fica mais rica com você nela. Você me faz rir, desafia minhas perspectivas, traz energia diferente. E espero que eu faça o mesmo por você. Mas se não precisamos um do outro, o que nos mantém juntos quando fica difícil? Comprometimento. Não preciso de você para sobreviver, mas escolho você para prosperar. E essa escolha é renovada todos os dias. É mais forte que necessidade porque é livre. Ninguém está preso. A filosofia dela era linda em teoria, mas apavorante na prática. Henrique havia construído vida inteira sobre ser necessário. Na empresa dele, funcionários precisavam dele para salários, investidores precisavam dele para retornos, até família precisava dele financeiramente. Ele era o solucionador de problemas, o provedor, o necessário. Com Isabela, ele era apenas Henrique, não o empresário de sucesso, não o investidor rico, apenas homem que ela escolhia passar tempo junto. E se ela parasse de escolher? Tenho medo, admitiu ele. Que um dia você acorde e decida que não me quer mais. E não haverá nada me segurando aqui porque você não precisa de mim. Isabela deslizou para mais perto, pegando a mão dele. E você acha que dependência emocional te protegeria disso? Patrícia precisava de você e ainda te deixou. Pessoas dependentes ainda vão embora. Pelo menos comigo você sabe que enquanto estou aqui é porque genuinamente quero estar. Não por medo de ficar sozinha, não por necessidade financeira, não por pressão social, apenas porque escolho você. Mas e se você parar de me escolher? Então precisamos construir relacionamento bom o suficiente para que eu continue escolhendo. Todos os dias. E você continua me escolhendo todos os dias também. Isso não é mais profundo que necessidade codependente? Henrique processou as palavras dela, reconhecendo a lógica, mas lutando contra anos de condicionamento. Preciso pensar, disse ele finalmente. Eu sei, e está tudo bem. Tire o tempo que precisar. Ele foi embora naquela noite sem resolver nada, mas com clareza crescente sobre o problema fundamental. Ele precisava aprender que ser escolhido era mais valioso que ser necessário, e isso exigiria redesenhar todo o seu entendimento de relacionamentos. Henrique passou a semana seguinte em modo introspecção intenso. Consultou o Dr. Fernando, terapeuta que havia visto esporadicamente nos últimos anos, e finalmente se comprometeu com sessões semanais. Me conta sobre Isabela, disse Dr. Fernando na primeira sessão focada no relacionamento. Henrique despejou tudo: as mensagens, as viagens, a necessidade de validação constante, o medo de não ser necessário. E o que você acha que precisa dela? Perguntou o terapeuta. Provas de que me ama, constantemente. E o que ela precisa de você? Henrique abriu a boca, depois fechou. Não sabia realmente o que Isabela precisava dele especificamente. Ela era tão autossuficiente. Não sei, admitiu. E isso me aterra. Por que aterra você não saber o que ela precisa? Porque se ela não precisa de nada, não tem o valor. Dr. Fernando anotou algo. Depois pousou a caneta. Seu valor como pessoa está ligado à sua utilidade para outros? A pergunta acertou como soco. Sim, sempre foi. Na empresa eu valia pelo que entregava, para a família pelo que provia, para namoradas pelo que oferecia, seja financeiro, emocional, status social, sempre tive que ser útil para ser valioso. E Isabela está te dizendo que você tem valor independente de utilidade. Isso é ameaçador, porque desafia toda a sua estrutura de alto valor. As sessões seguintes foram dolorosas e reveladoras. Henrique descobriu que aprendera desde criança que amor era condicional ao que você oferecia. Pais só mostravam orgulho quando ele trazia notas boas, troféus, reconhecimento. Quando ele simplesmente existia, sem conquistas era ignorado. Ele construiu vida inteira sobre ser extraordinário,
porque ser ordinário significava ser invisível. Com Isabela, ela gostava dele ordinário. Quando ele não estava fechando negócios ou impressionando alguém, quando era apenas homem que ria de piadas bobas dela ou ajudava a arranjar flores sem habilidade nenhuma. Ela gostava dele humano, não dele performance, e isso o aterrorizava porque ele não sabia como ser apenas humano. Sempre foi produtividade e resultado. Enquanto isso, Isabela lutava com próprias questões. Marina confrontou ela depois de fechar a loja um dia. Você está sendo injusta com ele, disse Marina. Como assim? Você espera que ele aceite seu ritmo lento, sua necessidade de espaço, sua independência, mas não aceita a necessidade dele de mais validação, mais conexão, mais garantias. Relacionamento é via de mão dupla. A observação incomodou Isabela. Ela estava sendo flexível ou apenas impondo próprias regras? Naquela noite ela realmente pensou sobre isso. Tinha orgulho da independência, da autossuficiência. Mas será que estava usando isso como escudo para não ser vulnerável? Será que, ao demonstrar tanta confiança e tão pouco preciso de você, estava, na verdade, protegendo-se de ser machucada? Ela marcou sessão com doutora Lívia, terapeuta que via ocasionalmente. Me conta sobre Henrique, pediu a terapeuta. Isabela explicou a situação. Homem que queria mais demonstrações de afeto enquanto ela mantinha distância segura. Por que você mantém distância? Perguntou doutora Lívia. Porque intimidade exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade exige confiar que pessoa não vai te machucar. E você não confia que Henrique não vai te machucar? Isabela ficou em silêncio. A verdade era complicada. Confio que ele não quer me machucar, mas não confio que ele não vai. Todos os outros homens machucaram querendo ou não. Pressionaram, aceleraram, frustraram-se e foram embora. Eventualmente, ele vai fazer o mesmo. Então você está se protegendo através de manter distância emocional, demonstrando independência para que quando ele for embora, doa menos. A observação acertou nervo exposto. Sim, admitiu Isabela, porque 4 meses é nada. Eventualmente vai cansar de esperar. E quando cansar, preciso estar preparada. Mas ao se preparar para ele ir embora, você está impedindo conexão real de se formar. Está criando profecia autorrealizável. Nos dias seguintes, tanto Henrique quanto Isabela lutaram com revelações das terapias, ambos percebendo que traziam traumas e mecanismos de defesa que impediam intimidade real. 5º mês no relacionamento, Henrique convidou Isabela para jantar em sua casa pela primeira vez. Ele cozinhou, algo simples, sem tentar impressionar. Quando ela chegou, ele estava nervoso. Preciso te contar algo, disse ele depois do jantar, enquanto dividiam vinho no sofá. Comecei terapia, de verdade, sessões semanais por causa de você. Por minha causa? Porque você me mostrou que tenho problemas que preciso resolver. Vincular meu valor à utilidade. Precisar de validação constante. Não saber como apenas ser sem produzir ou conquistar algo. São coisas que sempre estiveram lá, mas você é a primeira pessoa que não aceitou tudo sem questionar. Isabela sentiu algo no peito amaciar. Eu também comecei terapia mais regular, admitiu ela, percebendo que uso independência como escudo, que demonstro tanta confiança e autossuficiência que não deixo espaço para precisar de alguém de verdade. Então ambos somos desastres emocionais, sorriu Henrique. Ambos somos humanos com bagagens, corrigiu Isabela. A questão é se queremos fazer o trabalho de desempacotar juntos. Henrique pegou a mão dela. Eu quero. De verdade. Não estou prometendo ser perfeito, vou errar muito. Mas quero tentar ser melhor. Não para te conquistar, mas porque você me fez perceber que preciso ser melhor para mim mesmo. E eu preciso tentar ser mais aberta, disse Isabela. Demonstrar mais quando sinto falta, quando você importa, quando preciso de você. Porque é verdade que, às vezes, minha independência parece frieza. Foi a primeira vez que ambos reconheceram que mudança era necessária dos dois lados. Tenho ideia, disse Henrique. Vamos fazer experimento. Durante o próximo mês você tenta demonstrar um pouco mais de afeto. Eu tento pedir menos validação constante. Nós nos encontramos no meio. E se não funcionar? Então, pelo menos saberemos que tentamos.
Mas algo me diz que vai funcionar. O 6º mês foi marcado por esforços conscientes de ambos os lados. Isabela começou mandando "pensando em você", ocasionalmente. Abraçava Henrique por mais tempo quando se despediam. Dizia "senti sua falta" quando se reencontravam depois de dias. Henrique diminuiu mensagens de 10 por dia para 3 ou 4 significativas. Esperava ela responder antes de mandar outra. Parou de planejar cada segundo dos encontros, deixando momentos se desenvolverem naturalmente. Não era perfeito. Henrique ainda lutava com ansiedade quando ela demorava a responder. Isabela ainda se sentia sufocada às vezes, mas estavam tentando genuinamente encontrar meio termo. Marina observava a mudança em Isabela. "Você está diferente", comentou ela enquanto preparava um buquê de casamento grande, mais leve. "Henrique está trabalhando nisso de verdade", respondeu Isabela. "Não é só discurso, ele está em terapia, está se esforçando, e isso me faz querer me esforçar também." "Você está apaixonada", sorriu Marina. Isabela parou o que estava fazendo, considerando. "Acho que sim. Não é paixão explosiva, é algo mais profundo, mais estável, como planta que cresce devagar, mas tem raízes fortes." Na semana seguinte, aconteceu algo que testou o progresso deles. Henrique teve que viajar novamente, dessa vez para a reunião de investidores em Nova York, por uma semana inteira. Quando contou para Isabela, ela teve reação visceral que surpreendeu a ambos. Tristeza. "Uma semana é muito tempo", disse ela, voz pequena. Henrique a puxou para abraço. "Eu sei, mas vou voltar. E podemos fazer chamadas de vídeo todo dia, se você quiser." "Eu quero", admitiu ela. "Isso é estranho? Precisa de você de alguma forma?" Henrique riu, mas havia emoção na voz. "É perfeito, porque significa que você está deixando eu entrar de verdade." A semana em Nova York foi diferente das viagens anteriores. Eles conversaram todo dia. Não porque Henrique insistiu, mas porque Isabela iniciou o contato. Ela mandava fotos da floricultura, contava sobre o dia, fazia perguntas sobre reuniões dele. Quando Henrique voltou, Isabela estava esperando no aeroporto. Algo que ela nunca havia feito antes. Quando ele a viu, algo nele se quebrou. Ela tinha vindo até ele, sem ele pedir. Porque queria. "Você veio", disse ele, abraçando-a. "Senti muito sua falta", admitiu ela contra o peito dele. "E percebi que posso ser independente e ainda precisar de você. São coisas diferentes." Naquela noite, pela primeira vez, eles conversaram sobre futuro de verdade. Não em termos vagos de "vamos ver no que dá", mas em planos concretos. "Quero que isso funcione a longo prazo", disse Henrique. "Não sei quanto tempo leva até você se sentir pronta para mais, mas quero tentar construir algo real enquanto esperamos." "Tipo o quê?" "Conhecer seus pais, te apresentar para os meus, integrar nossas vidas de formas pequenas, mas significativas, mostrar que estou comprometido independente de quando intimidade física acontecer." Isabela sentiu lágrimas queimarem. Pela primeira vez, homem estava mostrando através de ações que não era só sobre sexo, era sobre ela. "Meus pais vão te amar", disse ela. "Eles vão ver quanto você se esforça." "E seus pais vão me odiar", riu Henrique, filho único de empresários ricos que tem dificuldade com emoções. "Eles vão ver filho deles trabalhando para ser melhor, e vão respeitar isso." O encontro com pais foi marcado para mês seguinte, dando tempo para ambos se prepararem. Mas primeiro precisavam enfrentar teste maior que qualquer outro, a tentação de recair em velhos padrões. 7º mês foi quando tudo quase desmoronou. Henrique fechou um negócio enorme, investimento em startup de IA que prometia retornos absurdos. A adrenalina do sucesso, o rush de conquistar algo grande, ativou velhos padrões. Ele sentiu euforia que há meses não sentia, e com euforia veio o ímpeto de acelerar tudo. Naquela noite, Henrique chamou Isabela para jantar em restaurante caro do centro de Curitiba. Champanhe, sobremesa decadente, música ambiente perfeita. Isabela notou energia diferente nele. "Você está elétrico", observou ela. "Fechei negócio incrível hoje. Maior investimento que fiz desde vendi minha empresa."
Que bom, conta mais. Henrique falou animadamente sobre a startup, os números, as projeções. E quanto mais falava, mais voltava ao modo empresário agressivo que havia tentado abandonar. No carro voltando, ele colocou mão na coxa dela, gesto que nunca havia feito antes. Hoje foi dia perfeito, disse ele. Não quero que termine. Isabela sentiu o corpo inteiro tensionar. Ela conhecia aquele tom. Havia ouvido em namorados anteriores a sugestão velada de continuar a noite de forma mais íntima. Henrique, começou ela. Eu sei, interrompeu ele, mas não tirou a mão. Seu ritmo. Mas 7 meses, Isabela. 7 meses sendo paciente. Não posso te pedir isso? Só dessa vez? A palavra pedir, como se intimidade fosse favor que ela devia. Isabela sentiu raiva queimar. Para o carro, disse ela, voz baixa, mas firme. O quê? Para o carro, agora. Henrique, confuso pela mudança abrupta, parou no acostamento. Isabela abriu a porta. Vou chamar Uber. Não quero estar perto de você agora. Isabela, o que... Você está no modo empresário, cortou ela, voz tremendo. Aquele que fecha negócio e acha que fechou tudo mais na vida também. Aquele que vê tudo como conquista, incluindo eu. Não é você comigo. É você em piloto automático. A frieza na voz dela foi como água gelada na euforia de Henrique. Ele olhou para a própria mão ainda na coxa dela e a retirou, como se tivesse queimado. Merda, sussurrou ele. Você está certa. Desculpa, eu... Não quero desculpas agora. Quero que você vá para casa e pense no que acabou de fazer. Porque se depois de 7 meses trabalhando nisso, você recai no primeiro sucesso profissional, então não estamos progredindo. Estamos só adiando inevitável. Ela saiu do carro e chamou o Uber, enquanto Henrique ficava paralisado no volante. Quando ela entrou no outro carro, ele viu lágrimas no rosto dela através do vidro. Lágrimas que ele havia causado. Henrique dirigiu para casa em piloto automático, a euforia completamente morta. No apartamento, sentou no escuro da sala, processando. Dr. Fernando havia alertado sobre isso. Momentos de sucesso profissional poderiam ativar velhos padrões. Henrique precisaria estar vigilante. Ele havia falhado. Não dormiu aquela noite. Enviou mensagem para Isabela de madrugada. Ela não respondeu. Às 8 da manhã, ele estava na porta da floricularia. Isabela chegou às 9, olhos inchados de chorar, e parou quando o viu. Não quero conversar agora, disse ela. Eu sei, só preciso falar uma coisa. Depois vou embora se você quiser, mas precisa me ouvir. Ela destrancou a porta, mas não o convidou a entrar. Ficaram na soleira. Você tinha razão ontem, começou Henrique. Eu voltei ao piloto automático. Fechei negócio grande e voltei a ser aquele Henrique que quer conquistar tudo, que vê tudo como meta a ser atingida, incluindo você. E foi nojento, desrespeitoso, exatamente o que prometi não fazer. Por que aconteceu? Porque a adrenalina de sucesso profissional ainda está conectada no meu cérebro com conseguir tudo o que quero. Trabalho há 7 meses para desconectar isso, mas ontem a conexão disparou automaticamente. E eu deixei. Não parei para pensar. Só agi. E vai acontecer de novo. Todo sucesso profissional vai te fazer querer conquistar mais. Não, porque ontem me mostrou o que perco quando faço isso. Te perco. E nenhum negócio vale isso. Isabela o olhou por longo momento. Preciso de tempo, não sei quanto, mas preciso processar. Quanto tempo precisar, disse Henrique. Estarei aqui. Ela entrou na floricularia sozinha. Os dias seguintes foram os mais difíceis do relacionamento. Isabela não bloqueou Henrique, mas também não iniciou contato. Henrique, respeitando o espaço dela, não enviou mensagens além de bom dia e boa noite diários. Dr. Fernando, na sessão de emergência que Henrique marcou, foi direto. Você auto-sabotou. Sabe por quê? Porque sou idiota. Porque estava começando a funcionar. Vulnerabilidade real estava se desenvolvendo. E vulnerabilidade assusta você. Então parte de você provocou situação que faria Isabela se afastar, te protegendo de ser mais machucado eventualmente.
A análise acertou como murro. Eu sabotei de propósito, inconscientemente. Parte de você que ainda acredita que vai ser abandonado criou situação para confirmar essa crença. É mecanismo de defesa destrutivo, mas comum. Henrique saiu da terapia abalado. Havia mais trabalho a fazer do que imaginava. Enquanto isso, Isabela conversava com Marina. Talvez seja sinal, disse Isabela, que ele não consegue mudar de verdade. Ou é sinal de que mudança real leva tempo e tem recaídas, contrapôs Marina. Você disse que ele estava progredindo bem por 6 meses. Uma recaída não apaga todo o progresso, mas mostrou que ele pode voltar a ser aquele cara a qualquer momento. E você pode voltar a ser aquela mulher que se fecha completamente a qualquer momento. Vocês dois têm gatilhos. Diferença é se estão dispostos a trabalhar através deles. Isabela sabia que Marina tinha razão, mas o medo era real. Aquela sensação de ser pressionada, de ser vista como conquista, havia trazido de volta todos os traumas de relacionamentos anteriores. Doutora Lívia, na sessão seguinte, fez pergunta crucial. O que você precisa de Henrique agora para confiar de novo? Não sei. Tempo? Prova de que não vai acontecer novamente? Mas você sabe que pode acontecer novamente. Ele é humano. Vai errar. A questão é, ele aprende com erros? Ele se corrige? Ele te respeita quando você estabelece limites? Isabela pensou. Quando ela disse para parar o carro, ele parou. Quando ela pediu espaço, ele deu. Quando ela confrontou, ele não negou ou minimizou. Ele reconheceu completamente. Ele faz tudo isso, admitiu Isabela. Então o que está te segurando? Medo de investir completamente e ser machucada do mesmo jeito. Medo legítimo, mas medo que, se deixar controlar, vai te impedir de qualquer intimidade real com qualquer pessoa, porque todos vão errar eventualmente. 5 dias após o incidente, Isabela ligou para Henrique. Podemos conversar na minha casa? Henrique chegou 20 minutos depois. Isabela tinha chá pronto, sinal de que havia pensado sobre aquilo. Eles sentaram no sofá, mantendo distância respeitosa. Fiquei com raiva, começou Isabela. Muita raiva, porque 7 meses de progresso pareceram evaporar em segundos. Mas Marina e minha terapeuta me fizeram perceber algo. Progresso não evaporou. Você recaiu, mas a forma como lidou com recaída mostrou quanto mudou. Como assim? Henrique de 7 meses atrás teria ficado defensivo. Teria argumentado que 7 meses era tempo suficiente, que eu estava sendo difícil. Você não fez isso. Reconheceu imediatamente, se afastou quando pedi, respeitou o meu espaço. Isso é mudança real. Henrique sentiu algo no peito aliviar levemente. Ainda estraguei tudo. Não estragou. Machucou sim, assustou sim. Mas não destruiu. Relacionamentos não são perfeitos. São 2 pessoas imperfeitas tentando construir algo juntos. Se eu terminar com você a cada erro, nunca vou ter relacionamento de verdade com ninguém. Então, não está terminando? Não. Mas preciso que você entenda algo. Próxima vez que sentir aquela adrenalina de sucesso profissional, preciso que pause. Que ligue para terapeuta, para mim, para qualquer pessoa que te traga de volta. Porque se vira hábito, se volta a ser padrão, aí sim não vai funcionar. Prometo. Vou ter mais consciência. Vou criar gatilhos mentais. Toda vez que fechar negócio grande, vou ligar para Dr. Fernando antes de te ver, para processar primeiro. E eu preciso trabalhar em comunicar melhor quando me sinto pressionada. Em vez de explodir, posso dizer antes, você está acelerando demais. Te dar chance de se corrigir antes de chegar no ponto crítico. Foi a primeira vez que ambos assumiram responsabilidade por suas partes na dinâmica. Henrique por recair, Isabela por não comunicar antes de explodir. Podemos recomeçar? Perguntou Henrique. Não estamos recomeçando, estamos continuando. Com mais consciência, mais cuidado, mas continuando. Naquela noite eles ficaram apenas conversando. Henrique contou sobre sessão com o Dr. Fernando, sobre teoria da autossabotagem. Isabela contou sobre próprio medo de intimidade, sobre como usava a independência como escudo. Às 11 da noite, quando Henrique estava saindo, Isabela o segurou. Obrigada,
disse ela. Por quê? Por não desistir quando errou, por não se defender quando te confrontei, por respeitar quando preciso de espaço, por fazer o trabalho real de mudar, mesmo quando é difícil. Henrique beijou a testa dela, gesto que tinha se tornado marca deles. Você vale todo o esforço. Nas semanas seguintes, o relacionamento entrou em fase nova. Ambos mais conscientes de gatilhos, mais comunicativos sobre limites, mais honestos sobre necessidades. Não era perfeito, mas era real. No 8º mês, eles finalmente conheceram as famílias um do outro. Os pais de Isabela, Dona Regina e seu Marcos, receberam Henrique em casa cheia de plantas e arte. Era humilde, acolhedora, o oposto completo do penthouse minimalista onde Henrique morava. Então você é o empresário que roubou o coração da minha filha, disse seu Marcos apertando a mão de Henrique. Estou tentando merecer, respondeu Henrique honestamente. Durante o almoço, Dona Regina observou as interações entre eles, como Henrique instintivamente buscava a mão de Isabela quando ficava nervoso. Como Isabela suavizava quando ele ficava muito empresarial na conversa, como eles se equilibravam. Vocês são diferentes, observou Dona Regina, mas se complementam. Ele me ensina a ser menos rígida, disse Isabela. Eu ensino ele a ser menos apressado. E ambos estão aprendendo? Perguntou seu Marcos. Todo dia, respondeu Henrique. Alguns dias melhor que outros, mas todo dia. A aprovação dos pais de Isabela veio fácil. Eles viam esforço genuíno, viam respeito, viam amor crescendo devagar, mas firme. Os pais de Henrique foram mais desafiadores. Dr. Andrade e Helena Andrade receberam Isabela em casa moderna e fria. Tudo era branco, cinza, inóspito. Isabela, acostumada com cores e vida, sentiu-se deslocada imediatamente. Isabela trabalha com flores, introduziu Henrique no jantar formal. Que interessante, disse Helena com um sorriso que não chegava aos olhos. E pretende fazer carreira disso? Já tenho carreira, respondeu Isabela educadamente. Sou sócia de floricularia de sucesso há 8 anos. Claro, claro, disse Dr. Andrade. Henrique sempre teve gosto eclético. A condescendência era palpável. Para eles, Isabela era fase, hobby, algo que Henrique eventualmente superaria para voltar a namorar mulheres do círculo social deles. No carro, voltando, Henrique estava furioso. Eles foram horríveis. Desculpa. Eles foram exatamente o que esperava, disse Isabela calmamente, e explicam muito sobre você. Como assim? Você cresceu em ambiente onde valor era medido por conquistas e status social, onde emoções eram fraquezas, onde relacionamentos eram transações sociais. Faz sentido porque você luta tanto com vulnerabilidade. Henrique ficou em silêncio, processando. Não quero ser como eles. Você não é. Está trabalhando ativamente para ser diferente. Isso importa mais que de onde você veio. O contraste entre as famílias foi revelador. Isabela vinha de amor demonstrado através de presença e tempo. Henrique vinha de amor demonstrado através de provisão e conquistas. Eles estavam literalmente tentando construir ponte entre mundos opostos. No 9º mês, aconteceu mudança significativa. Henrique propôs investir na floricularia de Isabela, não para controlar, mas para expandir. Podemos abrir segunda loja, disse ele mostrando planos. Você comanda tudo, eu apenas invisto e te apoio logisticamente. Isabela olhou os planos impressionada. Ele havia pesquisado localizações, feito análise de mercado, projetado expansão que respeitava a filosofia dela de qualidade sobre velocidade. Isso é incrível, admitiu ela. Mas tenho uma condição. Qual? Você não acelera o processo. Expandimos no ritmo certo, não no ritmo mais rápido. Concordo. Seu negócio, suas regras, eu só facilito. Foi o primeiro projeto que fizeram juntos, mesclando habilidades empresariais dele com visão artística dela. E funcionou. Em 3 meses, segunda loja estava aberta em bairro nobre de Curitiba, mantendo qualidade e filosofia da original. Marina observava a dinâmica entre eles. Vocês se tornaram time, comentou ela. É estranho, disse Isabela.
Passei anos acreditando que relacionamento era duas pessoas separadas que se visitam ocasionalmente. Mas com Henrique, estamos construindo vida juntos, sem perder individualidades. É porque você escolheu o homem disposto a crescer com você. Não homem pronto que te pede para se encaixar. No 10º mês, Henrique teve que viajar novamente, mas dessa vez foi diferente. Ele perguntou se Isabela queria ir junto. Vai ser chato, avisou ele. Reuniões o dia todo. Mas poderíamos ter noites juntos em Cidade Nova. Isabela surpreendentemente aceitou. Foi primeira viagem deles juntos. Em São Paulo, enquanto Henrique tinha reuniões, Isabela explorava mercados de flores, conhecia fornecedores, pensava em possibilidades para negócio. À noite jantavam juntos e conversavam sobre os dias. Henrique sobre negociações, Isabela sobre descobertas florais. Eram vidas separadas que se entrelaçavam naturalmente. Na última noite, no quarto de hotel, algo mudou. Isabela beijou Henrique de forma diferente, mais intensa, mais presente. Quando ele aprofundou o beijo, ela não recuou. Pela primeira vez em 10 meses, não havia hesitação. Henrique parou, ofegante. Tem certeza? Não, admitiu Isabela. Mas quero tentar. Estou pronta para tentar. Não precisa... Eu sei que não preciso. Quero. Você provou em 10 meses que pode ir devagar, que pode ser suave, que me respeita. Agora, confio completamente. O que aconteceu naquela noite foi importante não pelo ato em si, mas pelo que representou. 10 meses de respeito, paciência, trabalho emocional. 10 meses de Henrique provando que mudança era real. 10 meses de Isabela aprendendo que vulnerabilidade não destruiria ela. Henrique cumpriu promessa de ser o mais suave possível. Não por obrigação, mas porque havia aprendido que suavidade não era fraqueza, era força. Isabela tremeu várias vezes, não de medo, mas de finalmente sentir intimidade que incluía corpo e alma juntos. Depois, deitados no escuro, Isabela disse: "Obrigada por esperar. Obrigada por me ensinar que valia a pena esperar", respondeu Henrique. Após aquela noite em São Paulo, o relacionamento entrou em território novo. A intimidade física, em vez de acelerar tudo como Isabela temia, na verdade trouxe mais profundidade emocional. Henrique percebeu que sexo sem conexão real, como tinha tido em relacionamentos anteriores, era vazio comparado a isso. Mas novos desafios surgiram. 2 semanas depois, Henrique recebeu convite para a festa de ex-sócios em evento luxuoso. Convidou Isabela, mas ela hesitou. Vai ser cheio de empresários ricos e esposas sofisticadas. Não sei se me encaixo. Você não precisa se encaixar. Só precisa ser você. Isabela foi, usando vestido simples azul, enquanto outras mulheres usavam roupas de grife caríssimas. Imediatamente, sentiu-se deslocada. As conversas giravam em torno de viagens internacionais, carros de luxo, investimentos em milhões. Patrícia, ex-namorada de Henrique, estava lá. Ela observou Isabela com curiosidade predatória. "Então você é a famosa florista", disse ela se aproximando. "Henrique finalmente encontrou alguém que aceita o ritmo lento dele?" O tom era claramente sarcástico. Isabela manteve compostura. "Na verdade, eu que tenho ritmo lento. Ele aprendeu a me acompanhar." "Quanto tempo vocês estão juntos? 10 meses?" Patrícia sorriu afiada. "Eu e Henrique duramos 1 ano. No 11º mês, ele ficou frustrado e terminou. Boa sorte." As palavras plantaram semente de dúvida. Henrique havia terminado com Patrícia no 11º mês. Eles estavam no 10º mês. A coincidência era perturbadora. Quando voltaram para casa, Isabela estava quieta. "O que Patrícia disse?" perguntou Henrique. "Que vocês duraram 1 ano e você terminou frustrado." Henrique suspirou. "É verdade, mas não tem nada a ver com você e eu." "Tem tudo a ver. Estamos no 10º mês. Ela durou 11. Se você tem padrão de desistir nesse ponto..." "Eu não vou desistir", interrompeu Henrique. "Patrícia e eu terminamos porque ela era tóxica. Fazia cenas de ciúmes, mentia sobre onde estava, usava insegurança para me manipular. Eu aguentei o máximo que consegui e terminei.
Não foi sobre tempo. Foi sobre dinâmica destrutiva. E se desenvolvermos dinâmica destrutiva? Então trabalhamos através dela. Mas não vamos criar problemas antecipando tragédias que podem nunca acontecer. A conversa acalmou Isabela temporariamente, mas dúvida permaneceu. Ela começou observando Henrique mais atentamente, procurando sinais de frustração ou desinteresse. Dr. Fernando, na sessão de Henrique, identificou o problema. Isabela está auto-sabotando agora. Ela finalmente se abriu completamente e agora está aterrorizada de perder você. Então está procurando provas de que vai perder você para se proteger. Como ajudo ela? Consistência. Continue fazendo o que está fazendo. Prove através de ações, não palavras, que não está indo embora. Enquanto isso, doutora Lívia trabalhava com Isabela sobre o mesmo problema do outro ângulo. Você permitiu intimidade real pela primeira vez, disse a terapeuta. Agora sente-se completamente exposta. E exposição assusta, então está procurando razões para se proteger novamente. Mas Patrícia tinha razão. Ele tem histórico de terminar no marca de 1 ano. Então pergunte diretamente para ele sobre esse padrão. Não crie narrativa baseada em comentário maldoso de ex-ciumenta. Isabela seguiu o conselho. Naquela noite, sentada com Henrique, trouxe o assunto de novo. Preciso entender, suas últimas 5 namoradas. Quanto tempo duraram? Henrique listou. 8 meses, 11 meses, 1 ano, 9 meses, 1 ano. E por que todas terminaram na marca de 1 ano ou menos? Porque eu acelerava. Empurrava para compromissos que elas não estavam prontas. Ou ficava frustrado que não progrediam no meu ritmo. Era padrão destrutivo que repeti 5 vezes. E o que é diferente agora? Agora eu não estou acelerando, não estou empurrando. Estou indo no ritmo que faz sentido para nós. E pela primeira vez na vida, não estou frustrado com a velocidade. Estou presente no processo. Mas e se daqui 1 mês você acordar e perceber que está entediado? Que quer novidade? Henrique pegou as mãos dela. Isabela, olha para mim. Passei 10 meses provando que mudei. Fui em terapia, trabalhei em traumas, respeitei seus limites, aprendi a ir devagar. Se depois de tudo isso você ainda acha que vou te deixar no 11º mês, porque é algum padrão místico, então precisamos de mais terapia de casal. Porque não é sobre mim te provar mais nada. É sobre você confiar no que já mostrei. A verdade nas palavras dele acertou fundo. Isabela estava procurando confirmação de medo, não evidência de realidade. E realidade era que Henrique havia mudado consistentemente por quase 1 ano. Você está certo, admitiu ela. Desculpa. Patrícia entrou na minha cabeça. Patrícia tentou sabotar porque está infeliz com próprias escolhas. Não deixa ela destruir o que construímos. Eles começaram terapia de casal com o Dr. Fernando. Sessões mensais para trabalhar dinâmicas, enquanto ainda eram saudáveis, prevenção em vez de cura. No 11º mês, mês que Patrícia havia previsto ser fim, Henrique fez algo inesperado. Não propôs casamento, não fez grande gesto. Simplesmente combinou viagem de fim de semana para a casa dos pais de Isabela, levando ingredientes para fazer churrasco com seu Marcos. Quero fazer parte da família, disse ele. Não só ser namorado que aparece em ocasiões especiais. Quero ser pessoa que aparece para churrascos de domingo, que ajuda sua mãe no jardim, que ouve histórias do seu pai. Foi gesto simples, mas profundo. Henrique não estava apenas escolhendo Isabela, estava escolhendo a vida inteira dela. Durante o churrasco, enquanto Henrique ajudava seu Marcos com a grelha, o pai de Isabela disse: minha filha foi difícil vida inteira. Demorou para andar, para falar, para se abrir, sempre no ritmo dela. Muita gente desistiu dela por isso. Você não desistiu. Porque o ritmo dela é perfeito, respondeu Henrique. Só tive que aprender a apreciar. Seu Marcos sorriu virando a carne. Você é bom para ela. E mais importante, ela é boa para você. Vejo como você mudou desde a primeira vez que veio aqui. Ela me salvou de mim mesmo, disse Henrique honestamente. Estava no caminho de ser empresário de sucesso e solitário infeliz. Ela me mostrou que vida pode ser mais que conquistas. No final do 11º mês, quando Patrícia provavelmente esperava ouvir sobre término,
Isabela postou foto deles juntos com legenda simples: 1 ano de aprender que amor é arte que não pode ser apressada. Patrícia enviou mensagem: ainda está com ele? Impressionante. Isabela respondeu: e vou continuar, porque encontrei homem que prefere construir devagar algo que dura do que construir rápido algo que quebra. No 12º mês, crise inesperada atingiu. A economia brasileira entrou em recessão forte. O setor de luxo, incluindo floricularias caras, foi duramente atingido. As 2 lojas de Isabela e Marina começaram tendo queda significativa em vendas. Henrique, como investidor, foi o primeiro a ver os números. Precisamos conversar sobre o negócio, disse ele mostrando planilhas. Isabela olhou os números, o estômago apertando, vermelho em todo lugar. O que fazemos? Temos opções: fechar segunda loja e concentrar na original, ou reduzir custos drasticamente nas 2, ou eu injeto mais capital temporariamente, até a economia melhorar. Não quero seu dinheiro salvando a gente todo mês. Então vamos precisar fazer cortes, incluindo talvez Marina. A sugestão de demitir Marina, melhor amiga de Isabela, causou primeira briga real deles. Marina é sócia, não posso simplesmente despedi-la. Ela é sócia minoritária que recebe salário fixo independente de lucro. Matematicamente, não faz sentido manter durante crise. Matematicamente? Explodiu Isabela. Ela é minha amiga de infância. Construímos isso juntas. E o negócio vai afundar, levando vocês 2 se não fizer escolhas difíceis agora. Henrique estava em modo empresário completo. Lógico, estratégico, frio. Isabela estava em modo emocional, leal, assustada, protetora. Eles dormiram separados naquela noite pela primeira vez em meses. Na manhã seguinte, Marina notou tensão entre eles na floricularia. Vocês brigaram? Isabela hesitou, depois contou sobre os números e a sugestão de Henrique. Marina ficou pálida. Ele quer me demitir? Ele acha que é a única forma de manter negócio viável. E você, o que acha? Isabela olhou para a amiga, lágrimas queimando. Acho que não posso escolher entre você e o negócio, mas também não posso deixar tudo afundar por lealdade. Marina respirou fundo. Eu saio, voluntariamente. Busco outro emprego. Quando a situação melhorar, volto. Não, você construiu isso comigo, não é justo. Vida não é justa. É pragmática às vezes. E pragmaticamente você precisa do investimento de Henrique mais que precisa de mim agora. A conversa partiu o coração de Isabela. Marina saiu da floricularia 2 dias depois, sem ressentimentos, mas com tristeza clara. Henrique tentou consolar Isabela. Foi decisão certa. Difícil, mas certa. Não me diga o que foi certo, cortou Isabela. Você não perdeu melhor amiga. Você apenas fez cálculos. Alguém tinha que fazer os cálculos. Você ia deixar lealdade destruir tudo o que construíram. E você ia deixar números destruírem a amizade de 2 décadas. A briga escalou até Isabela dizer algo que não podia retirar. Você não mudou. Ainda vê tudo como transação. Ainda calcula tudo. Marina não era número em planilha. Era pessoa. Henrique ficou em silêncio, machucado. Então, depois de 1 ano, ainda acha que não mudei? Mudou em muitas coisas, mas em negócios ainda é aquele empresário frio que sacrifica pessoas por lucro. Não sacrifiquei por lucro. Sacrifiquei para salvar o negócio que você ama. Para que em 6 meses, quando a economia melhorar, Marina possa voltar. Mas claro, sou vilão por pensar adiante. Henrique saiu do apartamento dela. Não voltou por 3 dias. Foram 3 dias horríveis para ambos. Isabela lidava com culpa de Marina, raiva de Henrique e medo de estar perdendo tudo. Henrique lidava com sensação de que não importava quanto mudasse, nunca seria suficiente para Isabela. Dr. Fernando disse o óbvio. Vocês estão ambos certos e ambos errados. Negócios precisam de pragmatismo, mas pragmatismo sem empatia é cruel. Isabela precisa entender que decisões difíceis são necessárias. Henrique precisa entender que decisões têm impacto emocional real. Doutora Lívia foi mais dura. Você está sendo injusta. Henrique salvou seu negócio, e você o acusou de não ter mudado depois dele passar ano inteiro provando o contrário. Que mensagem isso envia? Que não importa o esforço,
Você sempre vai vê-lo como aquele empresário frio? As palavras da terapeuta obrigaram Isabela a confrontar verdade desconfortável. Ela estava projetando raiva sobre situação impossível em Henrique porque era mais fácil que aceitar que, às vezes, não há solução perfeita. No terceiro dia, Isabela foi até o apartamento de Henrique. Ele atendeu a porta, olhos cansados. Posso entrar? Ele se afastou silenciosamente. Você estava certo, começou Isabela. Sobre Marina, sobre os números, sobre fazer escolha difícil agora para salvar negócio depois. Eu só não queria que estivesse certo. Queria que houvesse forma mágica de salvar tudo. Eu também queria, disse Henrique cansado. Mas não há, e você me culpou por isso. Culpei porque foi mais fácil que culpar situação. Desculpa, não foi justo. Henrique sentou ao lado dela no sofá. E você estava certa também, sobre como apresentei decisão. Fui frio demais, pragmático demais. Tratei Marina como número quando devia ter tratado como pessoa importante para você. Podia ter mostrado mais empatia. Então ambos erramos. Ambos somos humanos, corrigiu Henrique. E humanos erram quando estão estressados. Eles se abraçaram, reconciliação lenta, mas sincera. Mas o dano estava feito. Marina estava fora. A amizade entre Isabela e Marina estava tensa. E a primeira vez que negócios haviam interferido no relacionamento, deixou marca. Nas semanas seguintes, trabalhando sozinha na floricularia, Isabela percebeu algo. Henrique havia estado certo. Com custos reduzidos, negócio começou se estabilizando. Em 2 meses, estava no azul novamente. Marina conseguiu emprego em outra floricularia, mas não era a mesma coisa. A amizade entre elas, antes tão fácil, agora tinha desconforto. Marina dizia que não culpava Isabela, mas algo havia mudado. Henrique observou o sofrimento de Isabela com culpa própria. Eu destruí a amizade de vocês, disse ele. Não, economia destruiu. Você apenas foi mensageiro. Mas ambos sabiam que ferida permaneceria. Foi a primeira perda real que o relacionamento causou. E ambos se perguntavam que outras perdas viriam. 13º mês trouxe reviravolta que nenhum deles esperava. Henrique recebeu proposta para investir em startup de tecnologia em São Francisco. Era oportunidade enorme, mas exigiria mudança para a Califórnia por pelo menos 2 anos. Quando ele contou para Isabela, ela ficou paralisada. São Francisco? Por 2 anos? Seria a oportunidade de multiplicar investimento por 10, mas também significaria nos ver talvez 1 vez por mês. Relacionamento à distância não funciona. Pode funcionar se ambos se comprometem. Mas Isabela sabia a verdade. 1 ano de relacionamento não era base sólida suficiente para 2 anos separados. Estatisticamente, maioria falhava. Ou, hesitou Henrique, você vem comigo. Isabela o olhou chocada. Você está pedindo para eu deixar Curitiba? Meu negócio? Minha família? Não. Estou oferecendo opção. Se você quiser vir, haveria vida lá para você também. São Francisco tem mercado enorme para a floricularia de qualidade. Você poderia abrir loja lá, eu investiria, seria recomeço. Recomeço, repetiu Isabela, a palavra soando como sentença. Você está pedindo para eu abandonar 13 anos de trabalho para recomeçar em país estrangeiro. Estou pedindo para considerar se nosso futuro juntos vale o sacrifício. A palavra sacrifício fez algo nela virar. Por que é sempre eu sacrificando? Eu sacrifiquei meu ritmo para te conhecer. Sacrifiquei Marina para salvar o negócio. Agora devo sacrificar vida inteira para te seguir? Não é sobre sacrifício. É sobre construir vida juntos. Em São Francisco, na sua oportunidade. Seguindo seu plano. Onde está minha voz nisso? Henrique não tinha resposta, porque era verdade. Ele estava pedindo para ela reformular vida inteira ao redor dos planos dele. Recuso a proposta então, disse ele finalmente. Fico aqui. E vai me ressentir para sempre por perder oportunidade. Não vou. Vai. Talvez não conscientemente. Mas em briga futura, vai jogar na cara que rejeitou São Francisco por mim. Ressentimento sempre encontra forma de sair. Henrique sabia que ela estava certa.
Ele provavelmente guardaria aquilo, talvez por anos, até sair em momento fraco. Então o que fazemos? Perguntou ele, voz quebrando. Terminamos porque não consigo resolver dilema impossível? Isabela sentiu lágrimas escorrendo. Não sei. Pela primeira vez realmente não sei. Eles marcaram sessão de emergência com o Dr. Fernando. O terapeuta ouviu os dois lados, depois fez pergunta crucial. Henrique, se você for para São Francisco sem Isabela, pode fazer funcionar a distância? Honestamente, não sei. Nunca tentei. Isabela, se você for com ele, pode ser feliz recomeçando em país novo? Não sei, parece aterrorizante. E se Henrique rejeitar proposta e ficar, vocês conseguem ter relacionamento saudável sem ressentimento? Ambos ficaram em silêncio, porque resposta era provavelmente não. Então, disse Dr. Fernando, vocês têm 3 opções ruins. Questão não é qual é perfeita. Questão é qual conseguem viver melhor. Isabela pediu tempo. 1 semana para pensar, sozinha, sem pressão. Henrique concordou, embora cada dia de silêncio o matasse um pouco. Durante aquela semana, Isabela conversou com todos. Dona Regina disse, amor verdadeiro vale sacrifício, mas sacrifício que te destrói não é amor, é autodestruição. Seu Marcos disse, recomeços podem ser bonitos, mas apenas se você quer recomeço, não se está fazendo por obrigação. Marina, apesar da tensão entre elas, foi surpreendentemente pragmática. Você ficaria por quê? Pelo negócio que está mal das pernas? Por mim que nem trabalho mais lá? Por Curitiba? Não deixe cidade te prender se coração quer partir. Mas era a doutora Lívia que fez pergunta que mudou tudo. Você ama ele o suficiente para arriscar tudo? Não pelo que ele pede, mas pelo que vocês podem construir juntos. Isabela percebeu que estava olhando errado. Não era sobre sacrifício, era sobre escolha. Ela podia escolher segurança de Curitiba e perder Henrique, ou podia escolher aventura com Henrique e perder segurança. Não havia resposta certa, apenas resposta que ela podia viver. No 7º dia, ela ligou para Henrique. Podemos conversar? Eles se encontraram no banco do parque onde haviam caminhado dezenas de vezes. Eu vou, disse Isabela, para São Francisco, com você. Henrique pareceu não acreditar. Tem certeza? Não, estou aterrorizada. Mas percebi algo. Passei 30 anos construindo vida segura em Curitiba. Vida boa, mas pequena. Você me fez querer vida maior. Não por você, mas por mim. Quero ver se consigo ser corajosa. Quero ver quem sou fora da zona de conforto. E se não funcionar? Se você odiar lá? Então voltamos. Você disse 2 anos. Não é para sempre. Podemos tentar 2 anos. E se for terrível, voltamos. Você investe daqui remotamente. Não é fim do mundo. Henrique a puxou para abraço apertado. Vou fazer valer a pena. Prometo. Vou fazer São Francisco ser incrível para você. Não precisa. Só precisa estar lá comigo. O resto, a gente descobre junto. Decisão foi tomada. Em 2 meses estariam em São Francisco. Isabela venderia parte do negócio para Marina, mantendo participação minoritária. Marina voltaria como sócia majoritária. Era círculo se fechando de forma estranha, mas certa. A despedida de Curitiba foi dolorosa. Dona Regina e seu Marcos apoiaram, mas choraram. Marina abraçou Isabela e sussurrou. Obrigada por me devolver o negócio. E desculpa por tudo. Não tem nada para desculpar, respondeu Isabela. Somos família, sempre seremos. São Francisco foi choque cultural imediato. Tudo era mais rápido, mais caro, mais intenso. Isabela, acostumada ao ritmo de Curitiba, sentiu-se sufocada pela velocidade da cidade. O apartamento que Henrique alugou em Mission District era pequeno, mas charmoso. Vista para a cidade, janelas grandes, luz natural. Isabela imediatamente encheu de plantas, tentando trazer pedaço de casa. As primeiras semanas foram ajuste. Henrique trabalhava 12 horas por dia na startup. Isabela explorava a cidade, pesquisava mercado de flores, tentava não se sentir completamente perdida. A solidão foi pior que esperava. Em Curitiba tinha família, Marina, clientes regulares.
Aqui tinha Henrique quando ele finalmente chegava em casa exausto e mais ninguém. Um mês em São Francisco, Isabela ligou chorando para Dona Regina. Eu cometi um erro, soluçou ela. Não consigo me adaptar aqui. Já se passaram 4 semanas, disse a mãe gentilmente. Leva mais tempo que isso para criar raízes. Mas Henrique está tão ocupado, mal conversamos. Vim até aqui para estar com ele e estou mais sozinha que nunca. A conversa alertou Henrique. Naquela noite ele chegou em casa e realmente olhou para Isabela. Ela estava mais magra, olhos tristes, completamente fora do elemento dela. O que estou fazendo? Disse ele sentando ao lado dela. Te trouxe até aqui e te abandonei. Você não me abandonou, está trabalhando. Estou priorizando o negócio sobre você, de novo, mesmo depois de tudo que aprendi. Henrique fez escolha radical. Começou trabalhando de casa 3 dias por semana. Nos fins de semana, explorava a cidade com Isabela. Apresentou ela para colegas da startup. Ajudou a fazer conexões. Lentamente, Isabela começou construindo rede própria. Conheceu donos de floricularias locais. Começou vendendo arranjos em feiras de produtores. Sua estética única, brasileira, tropical, diferente do minimalismo californiano, ganhou atenção. 3 meses em São Francisco, aconteceu o primeiro sucesso real. Isabela foi contratada para fazer flores de casamento grande em Napa Valley. O trabalho foi fotografado, postado, viralizado no Instagram. De repente havia demanda. Isabela precisou alugar espaço para ateliê, contratar ajudante, criar website. Estava construindo o negócio do zero, mas dessa vez com confiança que não tinha aos 20 anos. Henrique observava a transformação dela com orgulho. Você está brilhando, disse ele uma noite. Estou? Sinto que ainda estou tropeçando. Está construindo algo só seu. Não continuação do negócio familiar. Não algo que herdou. Algo que você criou do nada em país estrangeiro. É incrível. Isabela percebeu que ele estava certo. Pela primeira vez estava fazendo algo completamente dela. E era assustador, mas revigorante. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Isabela começou trabalhando tanto quanto Henrique. Agora ambos chegavam em casa exaustos, com pouco tempo ou energia para relacionamento. 5º mês em São Francisco, eles perceberam que não tinham sexo há 3 semanas. Não por falta de desejo, mas por pura exaustão. Estamos fazendo de novo, disse Isabela em jantar raro juntos, priorizando o trabalho sobre nós. Mas você está feliz com o trabalho. Não quero te pedir para desacelerar quando finalmente encontrou o ritmo. E você está realizando o sonho de investimento. Não vou pedir para você sacrificar por mim. Eles olharam um para o outro através da mesa, percebendo o problema, ambos tão focados em não pedir sacrifício do outro que estavam sacrificando o relacionamento. Dr. Fernando, em sessão por vídeo, foi direto. Vocês vieram para São Francisco juntos, mas estão vivendo vidas paralelas, não vida compartilhada. Precisam criar pontos de intersecção intencionais. A solução foi estruturar tempo juntos da mesma forma que estruturavam reuniões de trabalho. Sextas à noite eram sagradas, sem trabalho, sem celulares, apenas eles dois. Domingos de manhã eram café da manhã longo e caminhada. Não era espontâneo, mas era real. 6 meses em São Francisco, Isabela finalmente se sentiu em casa. Tinha amigos próprios, comunidade de floristas, clientes que viraram amigas, tinha negócio próspero. E tinha Henrique, ainda trabalhando nisso, mas trabalhando. Você estava certa sobre recomeços, disse Henrique em uma das cestas sagradas. Podem ser bonitos. Só porque temos um ao outro, respondeu Isabela. Sozinha, teria desmoronado. 8º mês em São Francisco, a crise que quase destruiu tudo chegou inesperadamente. Henrique descobriu que a startup estava em problema sério. Fundadores haviam mentido sobre números, investimentos estavam em risco, tudo podia colapsar. Ele precisaria ficar em São Francisco por pelo menos mais 2 anos, além dos planejados para tentar salvar investimento. Quando contou para Isabela, ela sentiu o mundo desabar. Mais 2 anos? Você disse 2 anos total. Já passamos 8 meses. Eu sei,
Mas se eu sair agora, perco milhões. E se ficarmos, perco outros 2 anos longe da minha família. A promessa de apenas 2 anos havia sido âncora de Isabela. Saber que tinha data de fim tornava tudo suportável. Agora esse fim estava sendo roubado. Você pode voltar, disse Henrique. Manter negócio aqui, mas morar em Curitiba. Vir alguns meses por ano. Isso é relacionamento? Viver em continentes diferentes? É temporário. Mais 2 anos não é temporário. É eternidade. Isabela, pela primeira vez, considerou seriamente terminar. Voltar para Curitiba sozinha. Deixar Henrique em São Francisco. Seguir vidas separadas. Marina, em chamada de vídeo, deu perspectiva. Você não veio para cá apenas por ele. Veio para desafiar você mesma. Conquistou isso. Construiu um negócio incrível. Se voltar agora, não está desistindo de Henrique. Está escolhendo você. A permissão de Marina para pensar em si mesma foi libertadora. Isabela marcou passagem de volta para Curitiba. Só ida por enquanto. Quando contou para Henrique, ele não discutiu. Entendo, disse ele, voz morta. Pedi demais. Não pediu demais. Vida pediu demais. Não é culpa sua que startup está em crise, mas também não posso sacrificar anos da minha vida esperando. Eles empacotaram pertences de Isabela em silêncio doloroso. 13 meses juntos, sendo desfeitos em caixas. Na noite antes do voo, sentados no sofá vazio, Isabela disse: Não quero terminar, mas não sei como fazer funcionar. Nem eu. Henrique segurou a mão dela. Mas talvez não seja sobre fazer funcionar. Talvez seja sobre aceitar que às vezes amor não é suficiente. Você realmente acredita nisso? Henrique ficou em silêncio por um longo tempo. Não, mas estou tentando aceitar para não me destruir quando você for. Na manhã seguinte, Henrique levou Isabela ao aeroporto. Abraçaram-se na área de embarque, ambos segurando lágrimas. Se mudar de ideia sobre terminar, começou Isabela. Você vai ser a primeira pessoa que ligo, prometeu Henrique. Isabela passou pela segurança, olhou para trás uma última vez. Henrique ainda estava lá, mão levantada em adeus silencioso. No avião de volta, Isabela chorou no banheiro para ninguém ver. Havia feito escolha certa para ela, mas escolha certa ainda doía demais. Em Curitiba, Dona Regina e seu Marcos receberam filha com abraços e sem perguntas. Isabela voltou para apartamento antigo, retomou o negócio de onde Marina havia deixado. Era como voltar no tempo, mas diferente. Ela era diferente. Durante semanas, Henrique e Isabela conversaram todo dia. Chamadas de vídeo onde ambos tentavam fingir que estava tudo bem, mas nenhum conseguia. Sinto sua falta, dizia Henrique. Você também, respondia Isabela. Mas sinto sua falta não pagava contas. Não resolvia a crise de startup. Não mudava fato de que estavam em continentes diferentes sem data para a reunião. 2 meses após retorno de Isabela, Henrique ligou com voz estranha. Preciso te contar algo. Isabela sentiu o coração parar. Ele tinha conhecido alguém. Era isso. Era fim. Vendi minha parte da startup, disse Henrique. Aceitei perda. Não vou recuperar todo o investimento, mas saí. Estou voltando para o Brasil. Isabela não conseguiu falar por segundos que pareceram eternidade. Você o quê? Percebi algo nos últimos 2 meses sem você. Todo o dinheiro do mundo não compensa acordar sozinho todo dia. Sucesso profissional não significa nada se não tenho você para compartilhar. Estou voltando para Curitiba, para você, se ainda me quer. Henrique, você acabou de perder milhões. Perdi dinheiro. Tenho mais dinheiro do que vou gastar em vida inteira. Mas não tenho outra você. Estou voltando. Semana que vem. E dessa vez, não planejando nada além de estar perto de você. Isabela chorou. Não lágrimas tristes, mas lágrimas de alívio tão profundo que doía. Tem certeza, não vai se ressentir? Única coisa que ressentiria é deixar você ir de novo. Estou vindo para casa, nossa casa, Curitiba, e vou abrir negócio aqui. Vou investir em startups brasileiras. Vou construir vida aqui, com você, se você me quiser. Eu te quero. Sempre quis. Apenas não conseguia continuar esperando em São Francisco. Então não espera mais,
Estou chegando. Quando Henrique desembarcou em Curitiba, Isabela estava esperando. Ela correu até ele e ele a pegou no colo, ambos rindo e chorando simultaneamente. Bem-vindo para casa, sussurrou ela. Lar é onde você está, respondeu ele. Os meses seguintes foram reconstrução. Henrique alugou apartamento temporário enquanto procurava lugar permanente. Começou consultoria para startups brasileiras, trabalho que podia fazer remotamente sem viajar constantemente. Isabela reabriu segunda loja da floricularia, dessa vez com Henrique como parceiro silencioso. Marina voltou como gerente, círculo finalmente completo. 1 ano e meio desde o início do relacionamento, eles estavam finalmente estáveis. Não perfeitos, ainda brigavam sobre prioridades, sobre tempo, sobre diferenças fundamentais de personalidade. Mas estavam juntos, comprometidos, trabalhando nisso. Foi Marina quem perguntou o que todos pensavam. Quando você vai pedir ela em casamento? Henrique considerou a pergunta. Não sei se vou. Isabela não liga para essas coisas tradicionais. Mas você liga? Sempre achei que sim. Mas percebi que não preciso de anel ou cerimônia para me comprometer. Estou comprometido agora, todo dia. Isso não é mais profundo que papel? Mas a resposta não satisfez completamente. Parte dele queria ritual, símbolo, momento definidor. Não por convenção social, mas por declaração pública de que escolhia Isabela acima de tudo. Decidiu fazer do jeito deles, não proposta surpresa em restaurante caro, mas conversa honesta sobre futuro. Em noite quieta, no apartamento novo que haviam comprado juntos, Henrique trouxe o assunto. Podemos conversar sobre onde estamos indo? Isabela levantou olhos do livro. Em que sentido? No sentido de que estamos vivendo juntos, construindo negócios juntos, planejando anos juntos. Mas nunca discutimos se isso eventualmente leva a casamento, filhos, compromisso oficial. Isabela marcou página e fechou o livro. Você quer essas coisas? Honestamente, não sei. Cresci achando que sim. Mas com você percebi que não preciso de estrutura tradicional para me sentir completo. Se passarmos o resto da vida exatamente assim, sem papéis legais, sou feliz. Mas parte de mim quer mundo inteiro saber que você me escolheu. Quer anel provando compromisso. Quer cerimônia onde prometo na frente de todos amar você para sempre. Não por tradição, mas por declaração. Isabela sorriu. Então me pede em casamento. Assim? Sem surpresa, sem momento romântico, sem... Henrique, passamos 1 ano e meio desconstruindo como as coisas devem ser. Por que proposta seria diferente? Me pede. Agora. Assim mesmo. Henrique riu, nervoso de repente. Eu nem tenho anel. Não preciso de anel, preciso de você, me perguntando se quero passar o resto da vida fazendo isso. Construindo, brigando, crescendo, amando. Henrique se ajoelhou ali mesmo, no sofá onde assistiam TV. Isabela, você quer casar comigo? Não porque é próximo passo lógico, mas porque escolhemos um ao outro todo dia e eu quero continuar escolhendo você até não poder mais. Sim, respondeu Isabela, lágrimas escorrendo. 1000 vezes sim. Eles se beijaram, sem plateia, sem aplausos, apenas eles dois escolhendo continuar juntos oficialmente. Na manhã seguinte compraram alianças simples. Não marcaram data ainda. Isso viria quando fosse certo. Mas contaram para famílias, que reagiram com alegria e pouquíssima surpresa. Sobre tempo, disse seu Marcos. Achamos que ele fugiria depois de conhecer você de verdade. Ele quis fugir várias vezes, admitiu Isabela rindo, mas sempre voltou. Porque vale a pena voltar, disse Henrique puxando-a para perto. Os meses seguintes foram planejamentos simples. Cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos, no jardim da casa dos pais de Isabela, sem luxo excessivo, sem ostentação. Apenas celebração de amor que havia sobrevivido desafios impossíveis. Marina faria as flores, naturalmente. Dr. Fernando e Doutora Lívia foram convidados. Sem eles, relacionamento talvez não tivesse sobrevivido. Até Patrícia recebeu convite. Henrique insistiu, dizendo que ela merecia ver que ele havia realmente mudado. Patrícia não respondeu o convite, mas Henrique não se importou.
Tinha feito a paz com o passado. Uma semana antes do casamento, Isabela e Henrique fizeram última sessão de terapia de casal com o Dr. Fernando. Olhem onde chegaram, disse o terapeuta. 2 anos atrás eram pessoas incompatíveis em tudo. Hoje são time. Ainda somos incompatíveis em muitas coisas, corrigiu Henrique, mas aprendemos a trabalhar através das incompatibilidades. Essa é a definição de casamento bem-sucedido, sorriu o Dr. Fernando. Não encontrar pessoa perfeita, mas trabalhar através das imperfeições juntos. No dia do casamento, sob céu azul de Curitiba, rodeados por flores que Isabela e Marina haviam arranjado, Henrique e Isabela prometeram continuar escolhendo um ao outro. Não foi promessa de perfeição. Foi promessa de esforço contínuo. Quando Henrique beijou a noiva, sussurrou: valeu cada segundo de espera. Ainda vamos ter que esperar por muitas coisas, sussurrou Isabela de volta. Eu ainda sou lenta, e eu ainda sou apressado. Mas juntos encontramos ritmo certo. 3 anos após casamento, Isabela e Henrique tinham 4 lojas de floricularia espalhadas por Curitiba. Henrique havia se tornado investidor anjo respeitado em cena de startups brasileiras. Eles moravam em casa com um jardim enorme que seu Marcos ajudava a cuidar. Não tinham filhos ainda. Isabela disse que quando fosse hora eles saberiam. Henrique aprendeu não apressar. Talvez ano que vem. Talvez daqui 5. Talvez nunca. E estava em paz com qualquer resposta. Marina havia casado recentemente e Isabela foi madrinha. A amizade que quase havia sido destruída por decisões difíceis emergiu mais forte. Perdão tinha acontecido lentamente, mas completamente. Os pais de Henrique, Dr. Andrade e Helena, gradualmente aqueceram para Isabela. Não eram efusivos, nunca seriam. Mas Helena começou ligando ocasionalmente e Dr. Andrade até fez piada no último almoço de família. Pequenos progressos. Em tarde de outono, 5 anos após o encontro inicial na floricularia, Isabela observou Henrique dormindo no sofá, livro caído no peito. Ele havia trabalhado até tarde ajudando startup falida a reestruturar. Agora dormia com um pequeno sorriso nos lábios. Ela pensou em tudo que haviam passado. As brigas, as mudanças, as crises, os recomeços, e como cada obstáculo havia tornado o relacionamento mais forte, não mais fraco. Marina chegou para reunir sobre nova loja que planejavam abrir. Ele ainda está dormindo? Sussurrou ela. Trabalhando demais de novo, respondeu Isabela, mas sem irritação. Era observação, não acusação. Você mudou, observou Marina. Lembra quando não tolerava nada fora do seu ritmo perfeito? E ele mudou também. Lembra quando ele não conseguia esperar 2 dias para o segundo encontro? Vocês se moldaram um ao outro. Não. Crescemos juntos. Diferença importante. Henrique acordou, desorientado, viu Isabela e Marina conversando. Que horas são? Perdi reunião. Não, bobinho. Reunião é agora. Ele se levantou ainda sonolento, beijou o topo da cabeça de Isabela ao passar. Gesto automático, natural, resultado de 1000 repetições ao longo dos anos. Durante reunião sobre nova loja, eles discordaram sobre localização. Henrique queria bairro rico, maior lucro. Isabela queria bairro popular, maior impacto comunitário. Marina assistiu a debate com diversão. Ela já sabia como terminaria. Eventualmente, encontraram compromisso. Loja em bairro classe média, equilíbrio entre lucro e impacto. Como sempre faziam. Como sempre fariam. Naquela noite, deitados na cama, Isabela disse: Você lembra quando disse que ia ser suave? Na primeira semana que nos conhecemos? Lembro, achei que seria fácil. Falar é sempre fácil. Mas você fez. Levou 10 meses, mas fez. E continua fazendo. Todo dia. Porque você vale cada esforço consciente. E porque me tornei pessoa melhor tentando ser bom o suficiente para você. Você sempre foi bom o suficiente, só precisava acreditar nisso. Henrique a puxou para perto. 5 anos. Parece impossível que já faz 5 anos. E ainda temos toda a vida pela frente. Assustador e emocionante ao mesmo tempo. Como tudo com você, sorriu Henrique. Eles adormeceram entrelaçados. 2 pessoas que haviam sido impossíveis juntas,
tornando-se inevitáveis. O homem que havia aprendido que velocidade não era virtude universal. A mulher que havia aprendido que vulnerabilidade não era fraqueza. E juntos, no ritmo único deles, nem muito rápido, nem muito devagar, mas perfeitamente deles, construíam amor que provava que transformação impossível era não apenas possível, mas linda quando duas pessoas se comprometiam verdadeiramente. No jardim lá fora, flores que Isabela havia plantado anos atrás finalmente floresciam. Algumas haviam levado estações inteiras, outras estavam apenas começando, mas todas no tempo certo delas. Como tudo que vale a pena, como o amor deles.